O último suspiro de Pedro, Vaticano, 03h16 da madrugada. A chuva batia fina sobre as cúpulas de São Pedro, como dedos gélidos tamborilando no mármore celestial. Um trovão rompeu o silêncio, ecoando entre os vitrais e as colunas como um lamento contido há séculos. Era madrugada e o mundo dormia em ignorância, menos aqueles que servem ao silêncio, menos aqueles que guardam os corredores que jamais são mostrados ao público. O corpo de sua santidade, Papa Gregório IV, jazia inerte sobre os lençóis brancos do quarto papal. Os olhos, abertos, estavam negros como petróleo, refletindo. Uma escuridão que não pertencia a este mundo. Não havia sinal de violência, nem marcas de agressão. Nenhum ferimento, nenhum sangue. Apenas a pele pálida, fria, esticada, e uma expressão de terror absoluto, como se nos seus últimos segundos tivesse visto algo que a mente humana não está preparada para conceber. Padre Mauro Fischetti, responsável pela vigilância noturna do setor papal, foi o primeiro a encontrá-lo. Entrou no aposento após notar que as luzes ainda estavam acesas. O silêncio era espesso, como se o próprio ar se recusasse a vibrar. Ele sentiu o cheiro antes de ver o corpo, enxofre e vela queimada. Um aroma quente, pesado, sufocante. O crucifixo na parede estava virado de cabeça para baixo. No mesmo instante, nas profundezas do Vaticano, no setor arquivado como Archivum, Secretum Apostolicum Vaticanum, um monsenhor jovem e reservado trabalhava à luz de uma única vela. Lúcio Santarelli, 33 anos, especialista em linguística antiga e em demonologia autorizada. Sua cela era pequena, mas seus olhos estavam abertos demais para dormir. Ele não sabia, mas dentro de poucos minutos, sua vida deixaria de pertencer a Deus e passaria a pertencer ao vazio. Um envelope vermelho foi deslizado por baixo da porta. Nenhuma batida, nenhum som. Apenas o papel encardido selado com um símbolo papal alterado. As duas chaves cruzadas estavam quebradas. Dentro, um bilhete. Monsenhor Santarelli, a morte veio buscar o vigário. A sala vermelha será aberta. Você foi escolhido. Que seu coração seja cego. No rodapé, um símbolo que ele já havia visto antes. Um círculo com 3 olhos lacrimejantes. Era o selo de Avalones, mencionado em apenas um único documento. Um tomo proibido escrito em 1634 por um papa excomungado e enterrado em segredo. Lúcio sentiu o frio subir pelas costas, como se algo tivesse entrado por sua espinha e se abrigado entre seus pulmões. Horas depois, no necrotério papal, os cardeais responsáveis pela administração funerária se recusavam a tocar o corpo. A autópsia foi cancelada por ordem superior. O médico legista que tentou iniciar os procedimentos foi encontrado em sua sala, com os olhos arrancados e a palavra mentitus, mentiroso, talhada em sua garganta com uma lâmina de vidro quebrada. O gravador do quarto papal, antes oculto sob a mesa de mármore, foi encontrado reproduzindo em loop uma única frase. Non est Deus hic, est aliud. Deus não está aqui, há outra coisa. 3 dias depois, Lúcio é conduzido por 2 guardas da guarda suíça, por um corredor que não consta em nenhum mapa público do Vaticano. Um túnel estreito, de pedras negras, com paredes que pingam umidade antiga. Chegam a uma porta dupla de ferro, enferrujada, com inscrições em latim e grego, mas também em uma língua que não é identificável. Uma língua feita de formas que se retorcem, como se a escrita estivesse viva. Na porta, uma placa corroída. Sala vermelha, periculum mentis. Eles entregam a ele uma chave de prata envolta em tecido branco. Somente o escolhido pode abrir. É sua herança agora. Lúcio respira fundo. Um odor invade suas narinas, o mesmo enxofre que cercava o quarto do Papa. Ele gira a chave. O som do trinco ecoa como um choro abafado. A sala vermelha se revela. As paredes são cobertas por tapeçarias de séculos atrás, mostrando cenas grotescas, papas ajoelhados diante de figuras escuras, anjos queimando em altares de ouro negro, cruzes invertidas mergulhadas em caldeirões. Ao centro, uma mesa com 7 crânios humanos alinhados em semicírculo,
cada um com uma letra entalhada. A, P, O, C, A, L, I, cum. No fundo, um espelho gigantesco, de moldura dourada, coberto com um pano roxo púrpura. Pintado sobre o tecido, em tinta seca, lê-se: Ni revela facem eius. Não revele o seu rosto. Lúcio se aproxima do altar. Há um códice aberto, com páginas que parecem feitas de pele humana ressecada. Ele tenta ler, mas a escrita se move, se contorce, e por um instante ele jura ver os olhos do texto olhando de volta para ele. Uma vela apaga sozinha. O espelho range, e Lúcio ouve uma voz atrás de si, sussurrando em latim arcaico: Advena, restibi sumus impatientia, sed non diu. Tu és um visitante, estamos esperando por ti, mas não por muito tempo. Ele se vira, mas não há ninguém. Apenas uma sombra que parece se arrastar para dentro da parede. Do alto da sala, há algo esculpido em pedra que ele só nota agora. Um trono vazio acima do altar, com inscrições apagadas à força. Lúcio sussurra: Quem sentava ali? A resposta vem, mas não em palavras. Ela vem em um arrepio tão intenso que sua visão escurece. E então, em um canto da sala, uma pintura antiga chama sua atenção. Retrata 3 papas ajoelhados diante de uma figura encapuzada com 7 braços e olhos brilhando com uma luz impossível. Lúcio sente vontade de gritar, mas sua voz não sai. O ato priui termina com ele olhando novamente para o espelho coberto e percebendo que a sua silhueta está refletida ali, mesmo com o pano ainda cobrindo o vidro. A sala vermelha. O inferno não é um lugar. É um eco que habita o silêncio. Fragmento encontrado no códice Codex Daimonium, página 66. Vaticano, nível subterrâneo, 6. Sala vermelha. 3 dias após a morte do Papa. A porta range, como uma ossada sendo fraturada, e fecha-se sozinha atrás de Lúcio, com um baque surdo e final. A sala vermelha agora respira em sua volta, e o ar ali dentro tem um cheiro morno de coisa velha. Velha demais para ter nome. As velas negras que circundam as paredes acendem-se sozinhas. A chama delas não é amarela, é azul. E as sombras, que projetam nas paredes, não imitam os objetos que as criam. Elas dançam em descompasso, como se tivessem vontades próprias. A tapeçaria mural continua lá, mas agora parece viva. As figuras nas imagens, os papas antigos, os monges, os condenados, mexem lentamente os olhos. A pele dos retratados pulsa. Alguns sangram pelos olhos, outros pelas mãos. Lúcio caminha até o códice no centro da sala. O livro está aberto, na página 6 de 66. A folha tem textura de couro grosso, ressecado, e cheira a gordura humana queimada. O texto é em latim misturado com demôntico, uma língua surgida nos rituais proibidos de Avignon em 1313. Ele lê em voz baixa: Quando o vigário sangrar com os olhos negros e o sino dobrar 3 vezes fora do tempo, a porta será visível, mas não será mais trancável. Atrás dele, o sino da basílica toca. 1, 2, 3 vezes, mas ninguém lá em cima tocou o sino. Lúcio fecha o códice, assustado, mas agora algo o observa de dentro do espelho. A silhueta ainda está ali. Mesmo coberto, o pano começa a tremer, levemente, como se algo respirasse do outro lado. Ele recua e tropeça sobre o chão de pedra. Ao cair, nota que há runas entalhadas em círculos sob seus pés. 7 círculos concêntricos com símbolos distintos. Um com línguas cortadas. Outro com olhos arrancados. Um terceiro com crianças chorando em silêncio. Um quarto com mãos postas em oração, mas com dedos quebrados ao contrário. Esses símbolos fazem parte de um antigo ritual, descrito nos arquivos perdidos de Girolamo Savonarola, um inquisidor que foi queimado vivo, não por herege, mas por saber demais. Lúcio se arrasta até o altar. Algo o chama. Um sussurro. Um coro. Abafado. Atrás do espelho coberto há uma porta secreta, revelada quando ele move a tapeçaria lateral e aciona um mecanismo oculto.
uma cruz de bronze que deve ser girada no sentido inverso ao Pai Nosso. A parede range se abre e revela uma escadaria em espiral, toda feita de ossos humanos esculpidos. Crânios montam o corrimão, costelas, as paredes. Ao fundo, uma luz púrpura pulsa. Lúcio desce. O santuário inverso, o que ele encontra lá embaixo, não deveria existir. Uma capela invertida. O altar fica no teto, de cabeça para baixo, com um corpo crucificado preso com ganchos. Não é Jesus. É um homem com a pele arrancada, a boca costurada e os olhos substituídos por pedras pretas. As paredes são cobertas por afrescos com cenas de rituais. Papas desenhando sigilos com sangue de recém-nascidos. O rosto de um anjo sendo devorado por cardeais. Um demônio alado com 7 olhos vestindo o manto papal. No centro do santuário há um círculo de ferro forjado, dentro do qual há uma criança cega, viva, acorrentada, recitando em latim Venit rex in umbra, aperite portam rubram, aperite oculum inferi. O rei vem na sombra. Abramos a porta vermelha. Abramos o olho do inferno. Lúcio se ajoelha. Ele não consegue conter as lágrimas, não de medo, mas porque sua mente não suporta mais o que vê. Um ritual já começou ali. Há uma laje cerimonial, com inscrições profundas e velhas oferendas, dedos secos, corações enegrecidos, pequenos frascos com línguas infantis preservadas em formol sagrado. Na parede ao fundo, uma inscrição: Quod latet regit, o que se esconde governa. Lúcio então é surpreendido. Uma figura encapuzada o observa da escada. É o cardeal Matteo Corsini, responsável pelo acervo proibido, mas sua pele está desfigurada. Ele parece possesso ou esvaziado. Fala com voz dupla, uma voz grave e outra aguda em simultâneo. O Papa não morreu, Lúcio, ele foi entregue. A entidade precisava se alimentar antes da abertura. Você será o novo arauto, o que verá o rosto atrás do espelho. Lúcio tenta fugir, mas seus pés não obedecem. Ele é colocado dentro do círculo de ferro, onde a criança cega grita: Não olhe para o espelho, Senhor. Não olhe. Ele vê você antes que você o veja. O espelho, lá em cima, na sala vermelha, se descobre sozinho. O pano roxo cai. E por um instante, apenas por um, Lúcio vê seu próprio reflexo olhando. De volta. Mas ele está sorrindo. E tem olhos negros. A vela azul se apaga. O espelho explode em silêncio, espalhando fragmentos que não caem. Flutuam, como se obedecessem a uma nova física. Do centro da escadaria, algo se arrasta para fora do santuário, envolto em sombras, com uma coroa feita de dentes humanos e olhos como estrelas negras. A entidade habita o trono vazio, e ela voltou para reinar. O quarto selo do conclave. Quando 3 morrem, o quarto fala. Tradicionalmente, apenas 3 selos são utilizados para validar o conclave, mas há rumores sobre um quarto selo, usado apenas em tempos de grande desequilíbrio espiritual, quando os mortos sopram seus votos. Esse selo é feito com sangue de um papa morto e é aplicado em um pergaminho que desaparece após lido, marcado com a seguinte frase: Fiat voluntas eius, non nostra. Faça-se a vontade dele, não a nossa. O portador desse selo jamais é revelado, mas ocupa um assento vazio no conclave, guardado por 2 monges sem língua. A cadeira maldita. No salão do conclave, há uma cadeira que nunca deve ser usada. Feita com madeira escura e detalhes entalhados em símbolos caldaicos, ela é chamada apenas de sedes tenebrarum. Disse que um único cardeal sentou nela por engano em 1846. E se suicidou com as próprias unhas, arrancando os olhos antes de gritar. Ele está aqui, no teto. Desde então, a cadeira permanece no fundo da sala, virada contra a parede. No novo conclave, ela será usada pela primeira vez em séculos. A eleição do morto. No voto final, um dos nomes sorteados será de alguém que não existe mais entre os vivos. O nome aparece misteriosamente em todos os pergaminhos, mesmo com caligrafia diferente. O nome é Petrus Romanus, o mesmo nome profetizado por São Malaquias como o último Papa. O nome será lido por um cardeal que não lembra de tê-lo escrito.
O cardeal esquecido. Durante a contagem haverá um 13º cardeal presente, quando deveriam ser apenas 12. Ninguém saberá o nome dele. As câmeras de segurança não o captam, mas os demais membros o veem normalmente. Esse cardeal sempre responde com um latim arcaico demais para ser contemporâneo, e seus olhos são cinzentos e vítreos como mármore molhado. Um dos monsenhores antigos irá reconhecer seu rosto. Ele morreu em 1666, queimado como traidor da fé. O ritual do fumo negro invertido. Após o conclave, ao invés da tradicional fumaça branca para anunciar o novo Papa, uma fumaça negra e espessa sai das chaminés com cheiro de carne queimada. O povo aplaude confuso, acreditando ser parte da cerimônia. Mas o verdadeiro sinal está escrito no céu, por um bando de corvos que sobrevoa a Praça de São Pedro, formando a palavra Reditus. Ele voltou. A Santa Missa do Sangue Vivo. Antes da proclamação, um ritual oculto precisa ser realizado na cripta de São Pedro. Chamado de Sanguinem Vivum, ele consiste em sacrificar 7 cordeiros albinos sobre a tumba do primeiro Papa. Misturar o sangue em uma taça feita com ouro da tumba de Judas. O eleito deve beber tudo e recitar: Non sum ego, sum os eios. Eu não sou eu, sou a boca dele. Aqueles que falham no ritual morrem vomitando dentes que não são seus. Os 7 sinos do inferno durante o conclave, 7 sinos menores, escondidos em câmaras subterrâneas, tocam em sequência sempre que um espírito antigo é invocado. Lúcio começa a ouvir esses sinos nos corredores. Ele percebe que cada sino toca mais próximo do último selo. No 7º sino, ninguém mais ouve além dele. O Evangelho invertido, um texto escondido sob o altar principal da Capela Sistina, será descoberto. Uma versão espelhada dos Evangelhos, onde o Cristo não é o Salvador, mas o Filho caído. Nessa versão, Judas é o verdadeiro portador da luz. Pedro traiu não Jesus, mas uma entidade que tentou impedir a queda do mundo. E Maria carrega 2 entidades no ventre, uma divina, outra infernal. Esse evangelho será lido em segredo no conclave por 3 cardeais encapuzados à meia-noite, enquanto um cálice de prata é enchido com sangue humano fresco. O 4º trono. Quando os vivos votam, o céu aguarda. Mas quando os mortos assinam, o inferno responde. Inscrição encontrada sob a lápide de Bento VI, escrita com sangue seco e pele costurada. Vaticano, dia do conclave. Capela Sistina, às 6 da manhã. As primeiras luzes da aurora nunca chegaram à Capela Sistina naquele dia. O céu sobre Roma permanece cinzento e opaco, como se uma cúpula de chumbo tivesse se fechado sobre a cidade. O silêncio, lá dentro, é espesso, quase físico. Os 12 cardeais entram um a um envoltos em mantos púrpura. Seus rostos são severos, mas em cada par de olhos habita algo contido, um receio ancestral. Eles sabem, alguma coisa está errada, muito errada. A 10ª cadeira, que ninguém havia autorizado, já está posicionada à mesa. A sedes tenebrarum, a cadeira proibida de costas para o altar, coberta por um véu negro, respira como um animal adormecido. Quando o cardeal Corsini tenta removê-la, um campo gélido o paralisa. Sua mão gangrena instantaneamente. Os dedos escurecem e caem como madeira podre. Ele grita, mas os outros cardeais não se movem. Estão hipnotizados. Lúcio, que assiste dos bastidores como observador do arquivo secreto, sente o peso da atmosfera mudar. Ele escuta o primeiro sino, baixo, vibrando sob o solo, um som que arranha a alma. A votação dos mortos, os cardeais recebem suas cédulas. Um a um, depositam seus votos na urna de prata. Mas algo estranho acontece. Todos os votos trazem o mesmo nome, mesmo com letras diferentes, mesmo escritos por mãos diferentes. Petrus Romanus. O nome desaparece das cédulas após a leitura, e no centro da Capela Sistina, a fumaça negra sobe, como um grito sem som. Do lado de fora, os fiéis aplaudem, a praça vibra, mas dentro da capela, os cardeais percebem. Ninguém entre eles escreveu aquele nome.
No mesmo instante, a 13ª cadeira gira sozinha. Agora ele está sentado ali. O cardeal esquecido, sem nome, sem história, com olhos cinzentos e pele como pedra úmida. Seu rosto é idêntico ao de um cardeal morto há mais de 3 séculos. E ele fala, em um latim que precede a criação da igreja, Adveniat regnum meum. Venha o meu reino. A missa invertida à meia-noite, os cardeais são levados à cripta de São Pedro, onde o ritual oculto da sanguinem vivum acontece. 7 cordeiros brancos são degolados. O sangue é colhido em um cálice feito da prata extraída do crânio de Judas Iscariotes, fundida com ouro do anel de Nero. Lúcio, conduzido contra sua vontade, é colocado de joelhos diante do altar. O evangelho invertido é aberto e lido ao contrário. As palavras não ressoam nos ouvidos, penetram o estômago como vermes vivos. Eis que Maria portava 2, e o segundo comeu o primeiro em silêncio. Os cardeais formam um círculo ao redor de Lúcio. Atrás deles, as estátuas dos santos choram sangue. As paredes escorrem um líquido negro e grosso. A atmosfera cheira a enxofre e pele queimada. Lúcio é obrigado a beber o cálice até o fim. Ele grita, mas sua voz não sai. Seus olhos viram, e no lugar das pupilas, agora estão cruzes invertidas. A visão do quarto. Trono Lúcio desmaia, mas em seu transe, ele vê. Ele vê o trono branco do céu, o trono dourado da terra, o trono negro do abismo, e então, o quarto trono, feito de ossos humanos, elevado por 1000 espadas enfiadas em crânios. Sentado ali, uma entidade de rosto velado por véus de pele costurada. Você me chamou, Lúcio. Agora você verá o mundo como ele é. A entidade estende a mão e entrega a Lúcio um espelho feito de lágrimas fossilizadas. Ao olhar para ele, Lúcio não vê seu reflexo. Ele vê o Vaticano inteiro, em chamas. E os anjos descendo não como salvadores, mas como carcereiros com asas de lâminas e olhos vazios. O ritual final de volta à Capela Sistina, Lúcio desperta. Mas não é mais ele. Sua voz agora fala com 2 timbres distintos. Humano e infernal. Ele sobe ao altar. A multidão aplaude sem saber. Habemus papam, mas não um papa de Deus. Do espelho estilhaçado da sala vermelha, entidades começam a emergir. Cardeais explodem em chamas sagradas. A tapeçaria do juízo final se move sozinha e as almas condenadas sorriem. Lúcio olha para os fiéis pela janela da sacada. O trono foi preenchido. A porta foi aberta. Que venha o reino do quarto trono. O caos global. O trono foi preenchido. A porta foi aberta. E a última alvorada, agora, é noite eterna. Inscrição na tumba de São Pedro. Perdida, mas registrada em pergaminho carbonizado. O mundo, em ruínas, as ruas de Roma se enchem. De gente caída, barricadas de pavor e olhos cegos pela fumaça negra que sobe do Vaticano. No horizonte, o céu permanece barrado como um véu de sofrimento, revestido de uma cor dourada doentia, sem sol, sem lua. O Vaticano, agora a fortaleza do quarto trono, permanece em silêncio absoluto. Nenhuma comunicação é permitida, nenhuma notícia vinda de dentro das muralhas. Mas algo está se espalhando, algo que não se pode mais negar. As portas do inferno se abriram. E agora? Os mortos caminham sobre a terra. A seita do quarto trono dentro das muradas do Vaticano. Os cardeais e fiéis sobreviventes estão sendo tomados por uma sombra incontrolável. Os olhos de muitos já não têm brilho humano. Eles olham para os novos mestres, que vêm de outro tempo e espaço, de outros reinos antigos e conhecidos apenas pelos ecos do Apocalipse. Lúcio, agora o Papa, caminha pela sala vermelha. Sua face não é mais humana. Sua pele, uma máscara de ossos ressecados, os olhos pretos e vazios, com uma auréola de fogos infernais ao redor de sua cabeça. Ele observa a cidade desmoronando diante de seus olhos, mas há algo muito pior. As almas que ainda não partiram caminham ao lado dos vivos.
suas bocas sem palavras, mas os olhos inchados de horror e desespero. Eles não conseguem fugir. Não. Conseguem se libertar de sua prisão astral. Lúcio ergue a coroa do quarto trono, uma peça de ferro batido e ossos humanos, sobre sua cabeça e grita o nome do império: Vade retro mundus. É chegado o reinado das trevas. O mundo morreu. O despertar dos anjos caídos, o caos global se espalha rapidamente. Cidades caem em completa desordem. O sangue já não é mais vermelho, mas negro e viscoso. As criaturas do quarto trono começam a descer dos céus, suas asas manchadas de fogo e corpos retorcidos de formas grotescas. Anjos caídos, corrompidos por seu desejo de vingança contra a humanidade. Eles não vêm para salvar, mas para consumir o mundo. Eles trazem consigo uma doença imortal, a praga das trevas, que não mata, mas transforma o corpo humano em um receptáculo de espíritos amaldiçoados. A ascensão dos mortos-vivos. Dentro do Vaticano, os corpos são desenterrados, e os mortos não repousam mais sob a terra. Eles se erguem sem consciência, mas com uma fome insaciável. Agora não são mais apenas os mortos dos cemitérios de Roma. As ruas de todo o mundo se enchem de zumbis, mortos que caminham com os olhos abertos, como manchas negras que tomam cada cidade, cada aldeia. Estes mortos não falam. Eles apenas se aproximam com as mãos estendidas e as bocas rasgadas. A velha humanidade é uma lembrança distante, uma frágil memória que desaparece no vazio. Em Londres, os relógios param. Em Tóquio, a eletricidade desaparece. Em Nova York, as ruas são engolidas pelo silêncio, enquanto as chamas negras se alastram. Lúcio, agora em um estado de possessão absoluta, ordena que os restos da igreja sejam queimados, para que nenhuma memória do velho mundo sobrevive-se ao terror. A última cerimônia na cripta de São Pedro, Lúcio se prepara para a cerimônia final. Ele se veste com as vestes de um antigo sacerdote, mas em vez de veludo e ouro, sua túnica é feita de pele humana, extraída dos cardeais que ele sacrificou. Em suas mãos, ele segura o cálice do juízo, feito com dentes de santos, e a língua do último Papa. Ele começa a cantar em uma língua que nunca foi ouvida por ouvidos humanos. É o canto da condenação, o canto das trevas, o cântico que destrói a alma. E à medida que ele o faz, todas as portas do inferno se abrem. E, com isso, toda a humanidade é julgada. As chamas consomem as últimas igrejas e catedrais. As ruínas se erguem em formas grotescas. O sol se torna um ponto de ignição, uma chama que se extingue para dar lugar ao fim eterno. O reinado do quarto trono Lúcio, agora o soberano de um novo mundo, observa o caos. Ele olha para a terra devastada, agora mergulhada em uma noite eterna. O mundo da luz desapareceu. Os novos fiéis começam a seguir Lúcio. Eles não têm mais rosto, mas apenas olhos cegos, sempre fixos em sua figura, como se fossem zumbis vazios de alma, possuídos pela essência das trevas. Em cada esquina, a luz não se acende mais. As cidades são sombras, as almas mutiladas por uma dor que nunca acaba. Mas no alto da colina do Vaticano, o trono do quarto trono se ergue. Uma cadeira de ossos e chamas, onde Lúcio se senta. E ali ele diz, com uma voz que ecoa por todo o mundo: o novo reino será estabelecido. Não haverá mais fé, apenas a escuridão que alimenta a eternidade.